Olá, maravilha! Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas para mais um curso nosso aqui no Foco Total. No Foco Total, se você está aqui com a gente, você está com o foco total na prova para analista do Ministério Público de São Paulo. Então, nossa aula hoje aqui é uma aula de reta final, uma aula ali daquela última verificação, daquela última preparação para a prova objetiva. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Calvert, sou juiz de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, fui juiz lá no Tribunal de Justiça do Paraná, sou mestre, doutorando em processo civil pela USP, professor aqui na Casa de Processo Civil. Todo mundo sabe, a melhor matéria, a matéria mais bacana. Nem sempre o pessoal do Ministério Público concorda com isso. Tenho certeza que o professor André não concorda, mas eu assino embaixo mais a matéria mais bacana, a matéria mais legal do concurso e da sua vida profissional. Lá para frente, um monte de promotor, um monte de gente do Ministério Público que são grandes referências no processo civil. Qual que é a nossa ideia hoje aqui? A nossa ideia hoje não é, claro, aprofundar em nenhuma matéria, não é aprofundar em nenhum tema. A nossa ideia aqui é trazer, lembrar bastante detalhe, trazer bastante detalhe, porque é o que vai cair na prova objetiva. Ou seja, na prova objetiva ninguém vai te perguntar sobre o sentido da vida, né? Ninguém vai fazer uma pergunta aí teórica muito complexa. Eles vão fazer perguntas ali basicamente do que está previsto na lei. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para o Código de Processo Civil e vai olhar quais são as normas do Código de Processo Civil que tratam da atuação do Ministério Público em juízo, é claro, no âmbito do processo civil. Então, é uma aula mais rápida, é uma aula de olhar a letra da lei, é uma aula de entender um ou outro conceito. Então, vão embora que a gente não tem tempo a perder, tem muita coisa para ver e pouco tempo nessa revisão. Então, se eu falar muito rápido, aí você não está gostando, você põe aí no 0,75, 0,50 e vê bem devagarzinho, vai ser mais legal para você. Se você não, se você é mais rápido que eu, aí você põe aí no 1,5, 1,75, 2, velocidade 2 e já vai assistindo naquela velocidade frenética. Legal? Vamos começar então, que a gente não tem tempo a perder. A regra de atuação do Ministério Público no processo civil está na Constituição e ela é replicada no artigo 176 do Código de Processo Civil. Então, o Ministério Público atua na defesa da ordem jurídica, do regime democrático. Olha como é importante hoje em dia, né? O Ministério Público atuando na defesa do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis. Então, sociais e individuais indisponíveis. Como eu disse, é uma reprodução quase que exata do que está previsto no artigo 127 da Constituição Federal sobre a atuação do Ministério Público. Então, essa é a regra geral de atuação do Ministério Público e ela acaba sendo detalhada em outros artigos, em outras determinações legais. O Ministério Público, o que está lá no CPC? Exercerá o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais. Então, eu tenho que ir até a Constituição para buscar na Constituição quais são as hipóteses de atuação do Ministério Público. Por quê? Como parte, presta atenção, para exercer o direito de ação, para demandar, para quebrar a inércia da jurisdição. Quando o Ministério Público é parte, ele só vai poder ser parte se ele estiver atuando em linha com as suas atribuições que são previstas na Constituição. Sobre a ação civil, o 129 da Constituição Federal ainda vai falar o quê? Que o Ministério Público exerce outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Tá? Então, primeiro a gente vai ver isso, não é só porque tem um ente público no polo ativo ou passivo do processo, o Ministério Público de alguma forma deve atuar, não é isso,
e ele sempre tem que atuar de forma que seja compatível com sua atribuição, com sua finalidade, que a gente viu, está lá no 127 da Constituição Federal. A legitimação do MP para as ações civis não impede a de terceiros nas mesmas hipóteses, de acordo com o disposto na lei, ou seja, o MP normalmente ele vai funcionar ou como substituto processual, que não impede a legitimidade do substituído, ou ele vai funcionar, no caso da ação civil pública, né, com aquela legitimação extraordinária disjuntiva, ou seja, que não é exclusiva dele, ou seja, ele não tem muitas hipóteses de legitimação exclusiva, porque quando ele exerce o direito de ação, ele exerce sem excluir o direito de ação dos demais. Quando então, o MP atua como parte. Como o MP atua como parte, você sabe, lá no processo penal é ele a parte, né? É ele a parte ativa. Mas e no processo civil? Não é comum, não é tão comum a gente ver o MP como parte ativa. Não é tão comum. Qual é o caso, né, clássico? O caso que a gente sempre vai ver daí, normalmente a gente vai ver o Ministério Público como autor, ação civil pública. Aí eu estou tratando de um interesse coletivo, um interesse, portanto, que eu posso enquadrar naquele interesse social, eu posso enquadrar naquele interesse indisponível de que trata o artigo 127 da Constituição, o artigo 176 do Código de Processo Civil. Então, a ação civil pública é o nicho ali, o local comum de atuação do Ministério Público. Quando mais ele atua como parte? Vamos lembrar aqui, súmula 594 do STJ, o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar a ação de alimentos em proveito de criança ou adolescente. Exclui a legitimidade da Defensoria? Não. Depende de omissão da Defensoria? Não. Ele tem essa legitimidade. Ele vai atuar como aí? Como substituto processual, ou seja, ele propõe ação em nome próprio, defendendo o direito alheio, que é da criança e do adolescente. A criança e o adolescente pode propor em nome próprio? Pode também. Como a gente falou lá no 129, a legitimidade do MP não exclui a legitimidade das demais pessoas. Por que o MP tem essa legitimação? Isso aqui foi, obviamente, esse tema do STJ, isso foi muito debatido jurisprudencialmente, mas entendeu que aquele é um interesse individual indisponível, e por se tratar de direito da criança, que tem aquela proteção especial pela Constituição, ou seja, e que envolve pela Constituição o interesse não individual da criança, mas o interesse maior do Estado e de toda a sociedade. Vamos lembrar, né? Quem é que deve assegurar a criança alimentação, por exemplo? Né? Não só a família, mas a sociedade e o Estado. Ou seja, é um interesse que extrapola o mero interesse individual daquela criança, é um interesse que, por força de Constituição, é um interesse público, é um interesse social, é um interesse que vai além da individualidade. Por isso, o MP tem essa legitimação. Agora, no Código de Processo Civil, eu vou ter uma série de regrinhas que vão falar, ó, nesse caso o MP tem legitimidade para atuar como parte. Vamos passar rapidinho por elas, porque se cair, vai cair assim na sua prova objetiva, né? O MP tem legitimidade para requerer o inventário? Entendeu? Vai ter objetivamente ali. Então a gente vai passar rápido por isso aqui, porque você precisa lembrar disso para amanhã, né? Você está revisando aqui para sua prova que vai ser daqui a pouquinho. Então, MP atua como parte no inventário em havendo herdeiros incapazes. Em havendo herdeiros incapazes, ele tem legitimidade concorrente para requerer o inventário. Onde mais o MP pode atuar? 720 vai tratar do procedimento de jurisdição voluntária. Procedimento de jurisdição voluntária, então, tem início por provocação do interessado ou do Ministério Público. Professor, mas quando? Todo procedimento de jurisdição voluntária
o MP vai atuar? É claro que não. Vamos lembrar da regra geral de atuação do MP, artigo 129 do Código de Processo Civil. Quando ele vai poder atuar no procedimento de jurisdição voluntária? Quando tiver relação com as suas atribuições constitucionais, as suas atribuições institucionais. Ou seja, se eu estou tratando de direitos indisponíveis, se eu estou tratando, às vezes, de direito indisponível da criança, do idoso, ou de interesses sociais e públicos que extrapolam a esfera de interesse do indivíduo, aí sim o MP vai ter legitimidade para dar início ao procedimento de jurisdição voluntária. Interdição, o MP pode promover. Sempre ele pode promover? Não. 748 fala, em caso de doença mental grave, se as pessoas que têm a legitimidade primária não existirem ou não promoverem a interdição. Ou, se existindo, forem incapazes. Ou seja, o MP tem uma legitimidade subsidiária para promover a interdição. Ele precisa que haja omissão dos legitimados primários, que não haja legitimados primários, no caso em concreto, ou que eles sejam incapazes. Incapazes. Aí sim abre a porta para a atuação do Ministério Público. Quando mais o Ministério Público atua como parte, levantamento de curatela, tá? Pode ser requerido pelo Ministério Público, e remoção do tutor ou do curador. São todas demandas que podem ter início por determinação, por iniciativa do Ministério Público. Aqui tudo é o Ministério Público atuando como parte. Onde mais o MP pode atuar como parte? Ação rescisória. Ação rescisória, vamos aumentar aqui para a gente ver. Quando é que o Ministério Público pode atuar como parte na ação rescisória? Se não foi ouvido no processo em que era obrigatória a sua intervenção, então imagina que tem uma sentença transitada em julgado num processo em que o MP deveria ter participado, e a gente já vai ver essas hipóteses. Mas ele não participou, então ele tem legitimidade para requerer a rescisão da sentença, ou quando a decisão rescindenda é efeito de simulação ou colusão das partes a ponto final da lei. Sabe aquelas hipóteses em que ambas as partes estão de má fé? O MP é legitimado para requerer a rescisão da sentença, em outros casos em que se impõe a sua atuação. Veja, sempre o MP vai participar da ação rescisória, tá? Sempre o MP vai participar da ação rescisória se a demanda original seja aquelas hipóteses em que ele atua como custos legis, né? Então, se houver essa réplica de objeto, ele vai atuar na ação rescisória. Ele propõe a ação rescisória quando? Quando ele deveria ter participado do processo original e não participou. Quando o processo original é uma simulação. Em outras hipóteses que se impõe a sua atuação, e todas as hipóteses em que ele for parte. Aí sim, ele é parte, é legítima para dar início à ação rescisória. 977, ele dá início ao incidente. Que incidente é esse, professor? IRDR. MP pode dar início ao incidente IRDR. Não podemos dizer muito que é exercício do direito de ação, mas de alguma forma é dar início a um incidente processual, dar início a um procedimento. O IRDR, o MP, dá início, pode dar início e sempre vai atuar, ainda que ele não seja parte, ainda que ele não tenha dado início ao IRDR. Aqui ele também atua como custos legis. Legal? São diversas hipóteses em que o MP atua como parte propriamente dita. A gente vai discutir essa questão aí, essa definição de parte, mas o que eu falei agora são hipóteses em que o MP atua como parte. Ele é o autor, o Ministério Público é o autor, né, da demanda. Legal? E a gente tem, talvez até num âmbito mais extenso, a atuação do MP como custos legis, ou como a gente fala, fiscal da ordem jurídica. Está escrito aqui no artigo 178 do Código de Processo Civil. Fiscal da ordem jurídica. Ou seja, o MP não é parte, ele não é autor, ele não é
réu, tá? Mas ele participa do processo, ele precisa ser ouvido no processo, ele precisa se manifestar, ele precisa ser intimado para se manifestar. Quando que o MP precisa participar do processo? Quando houver interesse público ou social, quando houver interesse de incapaz ou nos litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Vamos dar uma olhadinha nessas três hipóteses aqui. Lembra que eu já falei? A participação da Fazenda Pública não configura por si só intervenção do Ministério Público. Eu vou falar, não é, talvez eu falar que não é um interesse indisponível, como está lá no artigo 127 da Constituição Federal. Vamos falar sobre isso aqui. Norma jurídica de atuação, norma geral de atuação do MP é o interesse público ou social no processo. Mas, professor, o que é esse interesse público? Se é interesse público, se a fazenda pública está no polo, o MP deveria atuar, não é isso? Presta atenção no conceito aqui. Esse interesse público a que se refere o Código de Processo Civil não é bem o interesse do ente público. Ele não é contraposto, não é uma contraposição ao interesse particular. Ele é uma contraposição ao interesse individual. Pesca aqui comigo, me acompanha. Não é público porque é o contrário de particular. Ele é público porque é o contrário de individual. Ou seja, esse interesse deve envolver a sociedade, esse interesse deve envolver, né, uma gama de pessoas e não apenas aquele sujeito determinado. Lembra nos alimentos? Eu tive que pegar essa fundamentação para falar que o MP tem legitimidade, né? Eu tive que falar assim, ó, o interesse dos alimentos não é só da criança, o interesse dos alimentos é de toda a sociedade, porque assim determina a Constituição. É assim que eu tenho que olhar esse interesse público aqui, uma relevância coletiva, uma relevância social. Se você voltar lá quando você estudou ação civil pública e lembrar da legitimidade do MP para a propositura de ação civil pública que diga respeito a direitos individuais homogêneos, você vai lembrar disso, né? Ele só vai ter legitimidade quando haja alguma relevância social naquela questão e não se tratar de interesses meramente individuais, interesses meramente pontuais. Então, o interesse público para a atuação do Ministério Público é um interesse que envolva uma coletividade, que tenha relevância social. É aí que o MP vai atuar. Ou seja, quando a relação de direito material ela demonstre essa presença desse interesse maior, não só dos indivíduos, mas a valores que sejam importantes para toda a coletividade. Legal, essa é a norma geral de atuação. E aí eu tenho duas normas mais específicas, que é interesse de incapaz. Sempre que tem criança, sempre que tem incapaz num dos polos da demanda, eu vou intimar o Ministério Público, mais ou menos naquela ideia que eu falei, especialmente das crianças, né? A proteção aos interesses das crianças é uma questão que envolve toda a sociedade. É uma questão que envolve o Estado e toda a sociedade, não apenas os familiares dela. Mas presta atenção, cada vez mais o Ministério Público tem se manifestado e a instituição tem aceitado que em casos, muito embora envolvendo crianças, muito embora envolvendo incapazes, sejam casos nitidamente de interesses individuais, ali, interesses disponíveis, interesses pueris, interesses não tão relevantes, o Ministério Público fala, ó, aqui eu não vou atuar não, entendeu? Criança lá pedindo indenização por dano moral por uma besteirinha qualquer, questões que não envolvam interesses relevantes. O Ministério Público muitas vezes, e a instituição tem aceitado isso, que não participa. Veja bem, olha, o Ministério Público tem que ter a respeitabilidade de atuar quando se tratar de questões relevantes para toda a sociedade, né? Não questões pueris.
não qualquer tipo de bobagem o Ministério Público vai atuar. E aqui é mais uma especificação da regra do interesse social. Litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Terra aqui é imóvel, obviamente, terra aqui é imóvel. Mas quando eu trato de litígio possessório coletivo, ora bolas, eu envolvo uma questão importante para toda a coletividade, para toda a sociedade, tem relevância social, tem importância ali para todo o funcionamento daquela sociedade e por isso o MP vai atuar. Eu tenho uma série, tá, de regras específicas de atuação no Ministério Público quando se tratar de demanda possessória coletiva, ação possessória coletiva. Então, ó, se figurar no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas citação pessoal dos ocupantes, etc, etc, e será intimado o Ministério Público. Ou seja, litígio coletivo pela posse de terra, né? Eu chamo o Ministério Público para participar. Ali, ó, grande número de pessoas, Ministério Público. Litígio coletivo pela posse de imóvel, ele vai ter uma regra específica lá desse litígio, da forma de realizar audiência de conciliação, da forma de concessão da liminar, etc. E o Ministério Público sempre também vai participar. Professor, o que é litígio coletivo? O que é grande número de pessoas? Ninguém sabe. Eu preciso analisar essa questão no caso concreto. Não sei se são 10 ou se são 100. Tudo depende do caso concreto e de uma análise subjetiva feita pelo juiz da causa. Tá? Tem uma série de outras disposições do CPC que vão falar, ó, o Ministério Público, nesse caso aqui, ele precisa atuar. Qual? Olha lá, alteração do regime de bens de casamento, alteração do regime de bens de casamento. Esse é um pedido que tem lá a previsão no CPC, lá de um procedimento, e o Ministério Público vai atuar, vai se manifestar. Abertura de testamento cerrado. Abertura de testamento cerrado, procedimento específico, Ministério Público vai se manifestar. Herança jacente, que vai ser administrada, vai ser guardada por um curador. Incumbe ao curador representar a herança com intervenção do Ministério Público. Então, sempre que a herança jacente for representada em juízo, o espólio jacente for representado em juízo, o MP participa como se tratasse ali de um interesse de incapaz. Interdição, processo de interdição. A gente viu que o MP tem legitimidade, inclusive, para propor o processo de interdição. Em alguns casos, e sempre, se não for ele que propõe, ele vai ser ouvido como fiscal da ordem jurídica, obviamente, porque envolve interesse de incapaz. Lá nos tribunais, não é ainda quando vocês vão atuar, mas na verdade eu acho que o analista também pode atuar no tribunal, né, junto aos procuradores. De qualquer forma, ó, inconstitucionalidade, quando eu vou criar aquele incidente de inconstitucionalidade para levar ao pleno do tribunal, o Ministério Público vai ser ouvido no incidente de inconstitucionalidade, aquela ideia da reserva de plenário. Sempre que houver incidente de inconstitucionalidade, o MP vai atuar. E RDR, eu falei para vocês já, né? O MP tem legitimidade para requerer o IRDR, e se não foi ele que requereu, ele vai intervir como fiscal da ordem jurídica. Reclamação. Na reclamação, o MP também intervém como fiscal da ordem jurídica. Vimos uma série de hipóteses, então, em que o MP vai atuar. A pergunta é, professor, e se não intimar o MP? O que acontece? No transito em julgado? Não pode? O que acontece? É nula? É ineficaz? O que é essa sentença, esse processo, esse ato processual? Segundo o 279 do Código de Processo Civil, é nulo o processo em que o MP não for intimado para acompanhar, não intervir, se for a hipótese em que ele deve intervir, tá? Sentença nula, você sabe, no processo civil não quer dizer muita coisa. Transitou em julgado, convaleceu,
essa nulidade, muito embora tenha 2 anos aí para rescisória, a gente viu que é uma das hipóteses que o MP pode dar início à rescisória, mas passou 2 anos, sentença nula é sentença boa, é sentença eficaz. Mas sempre é nulo, isso aqui é uma novidade legal do código, tá? Lembra aquela ideia de não há nulidade sem prejuízo? Ela está expressa aqui. Então, a nulidade pela não atuação do MP só pode ser decretada após intimação do MP, que se manifestará sobre a existência ou inexistência de prejuízo. Por quê? Porque o MP funciona como custos legis para verificar se o interesse daquele sujeito que, em princípio, presume-se hipossuficiente, que é o incapaz, esse interesse não vai ser prejudicado por uma ausência adequada de representação, por um descumprimento, um desrespeito aos seus direitos. Então, o MP vai olhar se ele foi prejudicado. Imagina que a criança ganhou o processo, o incapaz ganhou o processo. Faz sentido eu anular porque o MP não estava lá para ajudar ele? Não faz sentido, né? Então, o MP vai se manifestar e vai falar, ó, tudo bem, é nulo porque tem irregularidade aí porque eu não atuei, mas ó, tá de boas, juiz, não tem prejuízo nenhum. Segue o jogo. Se o MP falar, segue o jogo, não tem nulidade. Legal? Regra muito importante aqui do parágrafo 2º do artigo 279 do Código de Processo Civil. Quando o MP é custos legis, quando o MP funciona como fiscal da ordem jurídica, o que ele faz? Né? O que ele faz? Fica só dando palpite ali? É quase isso. Não é quase isso, não. Ele dá palpite sempre, né? Porque ele sempre se manifesta, presta atenção, depois das partes. Quando ele é fiscal da ordem jurídica, ele é o último a falar. Quando ele é parte, aí vai seguir a regra geral. Né? Se ele é autor, ele vai se manifestar ali de acordo com as regras de manifestação dele, no processo penal, no processo civil. Quando ele é fiscal, ele é sempre o último. No processo penal, ele é sempre o primeiro, né? Porque o último é sempre o réu. No processo civil, quando ele é fiscal, ele sempre se manifesta por último. Então, o último a falar é o Ministério Público. Ele pode produzir provas, requerer medidas processuais pertinentes e recorrer. Puxa, ele tem poder de parte, né? Ele tem poder de parte. Se ele pode produzir prova, requerer medida processual e recorrer, o exercício do direito do recurso é até uma decorrência do exercício do direito de ação. Né? O que ele não pode só é dar início ao processo, né? É quebrar a inércia da jurisdição. Porque o processo já começou quando ele foi intimado ali para participar dele. Ele não pode formular pedidos, ele não pode. Mas ele pode requerer medidas processuais, pode produzir prova e pode recorrer. O que difere essa atuação do Ministério Público com a atuação das partes? Porque ele é parte ou não é parte? Eu tenho que tomar cuidado com isso aqui, tá? Por quê? Porque depende do seu conceito de parte. Se você pegar o meu professor Bedak, ele vai falar, o MP atua como parte. E o Bedak era do Ministério Público, originalmente, depois virou desembargador, atualmente desembargador aposentado. E advogado, né? Que ele vai falar? Ele vai falar, ó, como ele participa da relação processual e ele tem todas as posições passivas e ativas dessa relação jurídica processual, ele é parte. Ponto. Por que ele fala isso? Justamente que ele usa esse conceito de parte. Então, o conceito de parte para ele aqui é a titularidade de situação jurídica ativa e passiva na relação jurídica processual. Aquelas situações que eu chamo de faculdades, poderes, deveres, ônus e sujeição. O MP atua nessa relação jurídica processual, então, como parte. Ele é parte ou não é parte? Depende. Se eu considerar esse conceito de parte, eu posso falar que o MP é parte, mas ele é parte da relação de direito material lá no mundo dos fatos. Ele não é parte da relação de direito material. Então, se eu usar um conceito processual, ele é parte. Se eu usar o conceito material, ele não é parte. Então, eu posso falar que ele é uma parte processual, mas ele não é parte material do processo. Captou? Ele é uma parte processual,
mas ele não é parte material. Depende do conceito de parte que você for usar, tá bom? Mas ele pode, então, de novo, produzir provas, requerer todas as medidas processuais e recorrer a quando ele é custos legis, quando ele é fiscal da ordem jurídica. O MP no processo civil, ele tem uma série de prerrogativas. E a gente vai falar sobre elas aqui. Artigo 180. Qual é a primeira prerrogativa? Prerrogativa daquele cara que gosta de fazer tudo devagarzinho. Prazo em dobro. Olha que maravilha, todo mundo tem 15, o MP tem 30 dias. Prazo em dobro para se manifestar nos autos. Então, contestação é 15, ele tem 30. Recurso é 15, ele tem 30. Por quê? Prazo em dobro. Com uma ressalva, presta atenção, não se aplica prazo em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa o prazo próprio para o Ministério Público. A gente viu em algumas normas de atuação do Ministério Público, no próprio CPC, que está escrito lá, o Ministério Público vai ser intimado para se manifestar em 5 dias. Ué, se o prazo já é específico para o Ministério Público, então eu não dobro. Se é um prazo de recorrer, por exemplo, que é genérico, eu dobro. Se é um prazo específico para o Ministério Público, eu não dobro. Presta atenção nisso aqui, mas eu me ter por causa de prazo em dobro. Outra prerrogativa que o MP tem, intimação pessoal. Intimação pessoal. O seu prazo tem início a partir da sua intimação pessoal, nos termos do 183, parágrafo 1º. O que fala o 183, parágrafo 1º? Que fala da intimação dos órgãos públicos. Ele fala que a intimação pessoal se dá por carga, remessa ou meio eletrônico. Carga, remessa ou meio eletrônico. Carga e remessa é coisa do pessoal do meu tempo, lá dos veinhos, sabe? Porque é do tempo do processo físico. Ainda tem muito pouco processo físico hoje em dia, né? Mas ainda tem. Eu tenho que lembrar, carga, remessa e meio eletrônico. O que é carga? O MP vai lá no balcão e fala, dá o processo aí. Aí eu faço um termo lá, falo, entreguei o processo na mão do Ministério Público. Remessa é o contrário, o MP fica tranquilão lá na salinha dele, eu, no cartório, eu vou lá e falo, vou lá até o Ministério Público entregar o processo para ele. Vou lá, entrego na casa lá do MP, na salinha dele, faço um termo lá que eu entreguei, consta, entreguei o processo para o Ministério Público, começa a contar seu prazo. Hoje em dia, no entanto, é sempre por meio eletrônico. Eu tenho um portal específico em que eu intimo, é o próprio SAGE, né? É o portal do SAGE em que eu intimo tanto esses órgãos públicos aqui, União, Estados, os municípios, quanto a Defensoria, quanto o Ministério Público. E o prazo dele começa a contar a partir da intimação nesse portal. Presta atenção no detalhe. É muito comum que a gente, tanto no processo criminal, né, é bastante isso aí, quanto no processo civil, que a gente profira uma decisão ou uma sentença na audiência e intime as partes ali, pessoalmente na audiência, uma forma de intimação que é prevista no CPC, tá? Mas essa intimação em audiência não está prevista no CPC como meio de intimação pessoal do Ministério Público. Tá ou não tá? Presta atenção. Eu tenho um tema do STJ 959, que muito embora ele seja voltado mais, a gente vai olhar lá os julgamentos eles vêm do criminal, mas o tema ele não fala isso, tá? O tema fala, o termo inicial de contagem do prazo para impugnar a decisão judicial, não está falando que é civil ou criminal, é para o Ministério Público a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado. Por quê? Porque esses não são meios previstos para intimação do Ministério Público. Mas o Código de Processo Civil, não obstante, tem uma previsão específica falando que o Ministério Público, ou seja, os sujeitos previstos no caput, que é o Ministério Público entre eles, considerar-se-ão intimados em audiência quando na audiência for proferida a decisão. O 1003 fala do prazo para interposição do recurso, tá? Veja, o tema do STJ, ele já considera a redação nova do Código de Processo Civil atual. Então, assim, me parece muito difícil a gente encontrar algum julgamento que aplique esse tema no âmbito do processo civil, nunca encontrei, tá? Mas existe um tema do STJ aqui que trata dessa questão
da intimação do MP em audiência. Então, pelo tema 959, o prazo do MP não corre da intimação em audiência. Pelo 1003, parágrafo 1º do CPC, corre. Fica essa dúvida aí na nossa cabeça. Legal? Como eu conto o prazo da intimação eletrônica? Como eu conto o prazo da intimação eletrônica? Isso aqui, puxa, eu tenho que ir buscando várias regras para eu entender como conto, né? Então vamos lá. Qual é o começo do prazo? O dia útil seguinte à consulta do teor da citação da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou intimação for eletrônica. Vamos lá. Eu mando a intimação para o MP, certo? Para um portal. Quando ele clicar lá, sabe o WhatsApp, quando fica 2 azulzinhos? Quando ele clicar lá no MP e olhar, opa, vai avisar que ele consultou, começou a correr o prazo dele. Aí você vai falar, e se ele não olhar? Ele fala, poxa, eu não vou olhar, eu não estou querendo trabalhar, quero passar o fim de semana na praia, não estou querendo cumprir esse prazo aqui. A lei vai determinar que ele tem um prazo para olhar. E se ele não olhar nesse prazo, ou seja, passou 10 dias e ele não olhou, considera que ele olhou, ainda que ele não tenha olhado. Entendeu? Entendeu? Qual lei que é essa? 11.419. Ela trata das regras da intimação eletrônica e ela vai falar, basicamente, que começa o prazo quando o sujeito consulta, só que ele tem o prazo de 10 dias para consultar. Se ele não consultar, não aparecer 2 risquinhos azul ali, o pessoal de hoje sabe, né? Você recebeu uma mensagem que você não quer responder, você faz que você não viu, né? Você não abre ali a mensagem para ler. Então é isso que o MP pode fazer? Isso não pode, porque em 10 dias eu vou considerar que a intimação foi realizada. E aí eu começo a contar o prazo. Então, é no dia que eu abri. Só que se eu não abrir em 10 dias, vai considerar que eu abri. Então passa 10 dias e aí começa a contar o prazo de forma automática. Legal? Contagem de prazo, forma de intimação do Ministério Público no processo civil. Legal. Intimei o Ministério Público, mas o Ministério Público falou, quer saber? Eu não vou atuar nisso aqui, eu não vou fazer nada, eu não quero atuar, não gosto desse negócio de litígio coletivo pela posse de terra. E aí vai dar nulidade? O Ministério Público, você tem que se manifestar aqui, senão dá nulidade. Está lá no 279 do Código de Processo Civil. Não dá. O ônus nosso do judiciário aqui é o quê? É intimar o Ministério Público. É intimar. E se o Ministério Público não se manifestar? Olha o que o Código fala. O juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo. Nesse caso, né, hoje em dia, com autos eletrônicos, eu nem preciso mais requisitar. Eu simplesmente dou andamento ao processo. E aí aqui não vai ter nulidade. Aqui o MP ou as partes não vão poder falar, o MP não participou. Ele foi intimado, ele foi chamado a participar. Aí é o problema interno do órgão, não vai ter repercussão no processo civil. Legal, regra expressa, então, do CPC. O MP tem uma série de outras prerrogativas, né? Uma prerrogativa que, intimação de testemunhas, né? Tem uma regra no CPC que, como regra, as próprias partes, os seus advogados, na verdade, intimam as testemunhas que eles arrolaram para audiência. Mas, quando a testemunha é arrolada pelo MP ou pela defensoria, eu, juiz, é que vou realizar a intimação. Legal. Regra geral de responsabilidade do MP é a mesma nossa aqui do juiz, ou seja, ele responde regressivamente, lembra, regressivamente, nunca diretamente, quando agir com dolo ou fraude. A gente não responde por culpa, hein? O MP e o juiz não respondem por culpa. A gente, no processo, a gente responde por dolo unicamente. Se a gente tiver besteira culposa, tá de boas, né? A gente responde regressivamente e só se agir com fraude ou com dolo. Fraude quer dizer dolo, né? E o que isso quer dizer regressivamente? Regressivamente, então, já estava previsto no Código de Processo Civil aquilo que o STF decidiu no 940, no tema 940. Qual que é a ideia do 940? Lembra a dupla garantia?
Lembra que, segundo o artigo 37 da Constituição, o Estado é responsável pelo ato, objetivamente, pelos atos de seus agentes, e o agente pode ser responsabilizado se agir com culpa. Dolo ou culpa? A pergunta é, a parte que foi lesada, ela pode ingressar com uma demanda contra o Estado, todo mundo sabe isso, e contra o próprio agente, falando, ó, ele atuou com culpa ou com dolo. Pode? Não pode. Não pode. Então, a garantia da Constituição é uma garantia tanto às partes de que elas vão ter seus prejuízos ressarcidos de forma aplicando a regra da responsabilidade objetiva, quanto ao agente público, no sentido de que ele não vai ser diretamente processado por administrados, por partes, por conta de algo que ele fez no exercício da função pública. Legal? É o 940, tema 940 do STF. Muito legal esse tema aqui. Mas para a gente e para o Ministério Público, isso já se aplicava. Ou seja, o Ministério Público só responde regressivamente, nunca diretamente perante a parte supostamente prejudicada pela sua atuação. Tá? O MP também não responde por ato atentatório à dignidade da justiça. Tá? Ato atentatório à dignidade da justiça é um ato das partes, artigo 77 do CPC. Então, o juiz pode aplicar multa a depender da atuação das partes, a se considerar que houve um ato atentatório à dignidade da justiça. O MP, o advogado e o defensor público não respondem por ato atentatório. Eu não posso impor uma multa ao MP por ato atentatório à dignidade da justiça. A única coisa que eu posso fazer é oficiar ao órgão correicional do Ministério Público ou oficiar ao órgão disciplinar lá da Ordem dos Advogados do Brasil. Legal? Não responde por ato atentatório à dignidade da justiça. E ao Ministério Público se aplicam as regras de impedimento e suspeição que se aplicam ao juiz. Olha lá aquelas regras de impedimento e de suspeição que se aplicam ao juiz, eu aplico identicamente ao Ministério Público e aos auxiliares da Justiça como um todo, né? Todo mundo que deve ser imparcial no processo, todos estão sujeitos às mesmas regras de impedimento e de suspeição que impedem a sua participação no processo. O Ministério Público também. Tá? Então, mesma regra para o juiz, vale para o Ministério Público. Assim, a gente esgotou aí o nosso tempo. Era o tempo, até passei um pouquinho do tempo aqui para a gente tentar falar rapidinho sobre regras de atuação do Ministério Público, a gente tentar refrescar na cabeça, quem sabe não cai isso aí na nossa prova objetiva, a gente consegue levantar 1, 2, 3 pontinhos aí que vão ser cruciais para a nossa aprovação no concurso público. Tá legal? Eu espero que tenham gostado. Fiquem à vontade para me procurar nas redes sociais para falar sobre processo civil, para falar sobre concurso público. Eu fico à disposição dos senhores. Bons estudos e boas provas. Até a próxima.